estamos aqui novamente no Centro Cultural Casarte, Casa do Artista Independente, diretamente do bairro de Cordovil, uma periferia do Rio de Janeiro, desta vez numa entrevista remota devido à pandemia, né, com a historiadora Maria Celeste Ferreira, que vai falar um pouco do trabalho dela, um pouco do subúrbio carioca e como é que essa pesquisa é importante, não só para ela, mas para os subúrbios de uma maneira em geral. Celeste, então, continuando aqui a nossa conversa, iniciando a conversa, fala para mim quem é Maria Celeste. Obrigada, Flávio, aí pelo convite. Maria Celeste Ferreira é uma professora, historiadora, nascida e criada nos subúrbios cariocas, que a gente chama arrabaldes ou periferia do centro da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Costa Barros, que eu vivi. E hoje moro aqui em Vista Alegre e continuo trabalhando como professora e me tornei uma estudante, uma pesquisadora sobre patrimônios, principalmente patrimônios ligados a essas áreas locais já onde eu moro. Eu estou para terminar uma dissertação sobre a Igreja Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, é uma igreja católica do período colonial, e também andei estudando e fazendo artigos sobre o Cine Vaz Lobo, que é um outro patrimônio mais moderno, em outro bairro perto, né, limítrofe aqui da nossa região, que a gente chama de Baixada de Irajá, que é o Cine Vaz Lobo. Mas essa coisa de estudar história, de fazer graduação na área de humanas, ser professor, como é que foi o início disso tudo? O que te despertou para seguir essa área? Eu sempre gostei, né? Já falava no final do ensino médio, quando a gente já começa a decidir que carreira vai fazer, o pré-vestibular, a iniciação para o vestibular, eu já falava em fazer história. Cheguei a tentar e não passar na primeira tentativa. Então essa vida assim, intelectual é um pouco tardia, começa tarde. E o que me despertou foi o meu trabalho como professora, porque você começa a trabalhar a história, né? Sempre história geral, história do Brasil, desconectada da realidade do aluno. Então, quando você começa a perceber que a história local, a história do lugar onde ele vive, começa a fazer sentido para ele entender o mundo, né? É aquela ideia, né, de você primeiro você entender o seu local, a busca do pessoal, do próprio quintal, traz uma visão geral do mundo. Agora, essa coisa assim de você estar especializando-se na questão do patrimônio histórico, né, como lugar de pertencimento de uma determinada população, você escolheu duas construções extremamente significativas, né, para essa periferia, essa parte da periferia do Rio de Janeiro, que é a igreja, né, Nossa Senhora da Apresentação, e também o Cine Vaz Lobo, que a gente vai falar mais na frente. Fala um pouquinho da importância da igreja, qual é a representatividade dela para um subúrbio majoritariamente pobre, majoritariamente negro, mestiço. Como é que a igreja se situa nesse momento? O fato de ser historiadora permite que você entenda a história a partir dos questionamentos que você vive, né? A gente trabalha com a problematização, a história parte do presente, né? A história estuda o passado, mas ela não está no passado congelado, ela é parte do presente.
E o grande questionamento é esse, o que é o próprio desconhecimento desse patrimônio, né, que começa a me despertar, e o fato dela ser de um período colonial, embora tenha passado por reformas e transformações, e na historiografia da própria cidade ela não é contemplada, né? Ela é uma primeira freguesia rural e tudo da época colonial, porém a gente nota que a periferia, ou o que a gente chama de subúrbios cariocas, né, de bairros que estão ao redor do centro, ou de áreas que são muito visualizadas, áreas turísticas, né, como a Zona Sul. Então, toda essa área que a gente chama de Baixada do Irajá, que é uma área geográfica, ela está na zona norte da cidade. E não está contemplada na historiografia social, na historiografia oficial. Não tem uma história social, política e econômica dessa micro-região. E isso tudo me chamou a atenção, principalmente pela questão do patrimônio que se liga à história e memória, né? Você vê que o patrimônio ele traduz as memórias coletivas de um povo. E hoje eu vejo essa questão do patrimônio, que sempre é um território de conflitos, né? Não é algo harmônico. Por quê? Porque você tem disputas de memória sobre determinados patrimônios. A igreja é católica, né? Imagina, mas ela é construída com suor e sangue, né? Nativos, nossos nativos indígenas, tupinambás, talvez teve aldeamento, né? Nessa região ainda não é comprovado, mas em outras tiveram. A questão do trabalho dos escravizados, né? Das diversas nações africanas. Então, a igreja perpassa esse patrimônio, na minha opinião. É importante ser preservado para que ele seja estudado como um ponto de encontro e também de desencontro de humanidade. Agora, tem uma outra pergunta para você, ainda com relação a isso, que é a questão dessa coisa do patrimônio imaterial, né? Que a região sobretudo a região da Zona Norte da nossa cidade, do Rio de Janeiro, ela tem manifestações culturais extremamente significativas, como é o caso do jongo, né? Do próprio samba, com as escolas de samba, muito pouca coisa ainda ligada à Folia de Reis, que também não são tão privilegiadas quanto os chamados pontos turísticos da cidade, né? Como é que você vê essa coisa? Sim, eu vejo como como um caminho de potencialidade da própria cidade, né? Porque essa região que a gente se refere, né, de subúrbios cariocas, são compostas de que a gente chama de várias zonas oeste, zona norte principalmente, onde moram a maioria da população. A Zona Sul não é a maioria da população, e no entanto é o cartão postal da cidade, né? Mas as potencialidades são imensas, porque nesses subúrbios, né, sempre tiveram manifestações culturais com várias camadas de tempo. Clubes, né, os bailes de carnaval eram feitos e ainda são, né, mas isso tudo ficou muito pouco registrado, né, e pouco estudado. E o patrimônio imaterial é mais interessante ainda, que ele, apesar de... Ele pode ou não estar ligado a um determinado lugar, a um determinado território, porque, né, a cultura ela circula, ela está em vários lugares, como, por exemplo, você se referiu eu ia falar do Boi de Lucas, né? Que ainda da manifestação do Boi Meu Boi, que é aqui, num bairro próximo a Vista Alegre, Cordovil e Irajá, e que é uma manifestação vinda do Maranhão, que é um estado, né, lá longe, né, no nordeste do país.
Então, como o Rio de Janeiro tem pessoas de todos os lugares do Brasil, porque foi uma capital e houve uma migração muito intensa, a gente congrega essas misturas regionais dentro do nosso próprio local. O Cine Vaz Lobo, que é um cinema histórico, colado aqui em Irajá, ele também tem uma importância histórica fundamental, né? Ele recebeu diversas visitas de grandes personalidades, presidentes da República, e agora você também tem um grupo de pesquisa, né, que é o Instituto Histórico e Geográfico da Baixada de Irajá, e que tem um movimento no sentido não só da preservação do cinema, mas da transformação do cinema num centro cultural, né? Eu fiz parte também, faço parte também do movimento. Acho muito legal, mas eu queria que você desse uma passada rapidinho nessa coisa do movimento do cinema. Em mais ou menos 2011, 2010, 2011, esse cinema, né, um cinema de rua, de 1941, 1.800 lugares, é chamado um palácio cinematográfico, no bairro de Vaz Lobo, que são bairros vizinhos, né, localidades vizinhas, Madureira, Vaz Lobo, Irajá. É um fluxo, e de Irajá para Vista Alegre, Cordovil, Vigário Geral, tudo isso, Penha, estão tudo nessa zona norte que a gente ou nessa baixada de Irajá, geograficamente falando. Esse movimento surgiu, já existia, né, o movimento de memórias locais, já de ir para a escola, trabalhar as memórias, do bairro, isso a gente já fazia, mas desde 2006, mas em 2011 houve essa concretude da busca da preservação do cinema, uma sala, são várias salas, é um cinema art déco tardio, e ele não foi derrubado pela BRT, que era uma via expressa que foi construída e que programou de tirá-lo. Então houve essa resistência, mas é um bem privado, né? Tem uma família que é dona, e não se tem um uso, né, adequado desse espaço. A gente luta para que ele seja que vá para a gestão municipal, estadual, ou que houvesse, né, algum interesse, né, de iniciativas público-privadas, mas que conservasse a vocação de cinema, porque o cinema de rua para o subúrbio é muito importante para a dinamização do bairro, das lojas, da troca, do ir e vir. E é muito legal você perguntar isso, porque o cinema ele lida com uma cultura americana, né? O cinema de Hollywood, houve uma influência muito grande da década já de 40, 50 e 60 nesses cinemas de rua, os filmes, né? Nosso tempo já está começando a ficar mais do que apertado. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você pretende, quais os projetos que você tem para o futuro e o que você pretende com esses projetos, por exemplo. Eu estou terminando o mestrado, né, sobre esse patrimônio material do período colonial, essa igreja, e eu gostaria, né, de editar um livro sobre a igreja e também sobre o Cine Vaz Lobo. Até não existe um livro específico sobre o Cine Vaz Lobo. E o IHGBI também promoveu, um dos fundadores fez o livro Mercadão de Madureira, 50 anos, o Caminhos do Comércio, e foi muito bem recebido. É um livro que está esgotado, um livro comemorativo, e eu gostaria de ir nessa esteira desse sucesso das publicações. As publicações são importantes para a gente, porque marcam, né, a época e se tornam documentos. Para historiador, isso é fundamental. É preciso ter documentos para que, não só escritos, orais, né, e de todos os tipos, mas é preciso ter registro.
e a gente precisa preservar. E a gente luta por isso aqui na nossa região, para que seja preservado os registros culturais, né? O registro da nossa história, nossa cultura, nossas diferentes interpretações de vida e caminho e hábitos. É isso. Ah, legal. Muito obrigado, Celeste. Valeu mesmo. Eu que agradeço imensamente. É um prazer. Galera, muito obrigado, valeu. Essa foi mais uma conversa aqui do Centro Cultural com as Artes com a historiadora Maria Celeste. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.